Olá, meu povo que quer engravidar, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso desafio 180 dias. Como vocês já sabem, são postagens diárias com muito conteúdo para ajudar você a chegar ao seu tão sonhado positivo e se transformar em mãe. E você, também homem, se transformar em pai. O vídeo de hoje, o assunto, ele é meio que um tabu, mas a gente precisa falar disso para que a dúvida que existe na sua cabeça, ela seja totalmente retirada. Porque realmente é um fato que aí, uma situação que acontece, na verdade, que mexe muitas vezes com o psicológico, principalmente do homem e da mulher também, mas que precisa ser esclarecido. Vamos a mais uma historinha antes de iniciar o vídeo de hoje. Existe um casal e esse casal ele inicia sua vida sexual, se casam, eles não tinham relações durante o namoro, durante o noivado, e quando casaram, passaram a ter as relações sexuais. Esse homem, ele guardava dentro de si uma responsabilidade muito grande de poder levar para sua esposa o prazer necessário que o sexo ele precisa garantir ali para os dois, e ele tinha essa preocupação em saber se ele ia satisfazer os desejos da sua mulher. E isso foi tomando conta dele e gerou uma ansiedade muito grande nesse homem. E o que foi que aconteceu? Quando esse casal começou a ter relações sexuais, esse homem se deparou com uma situação, que talvez seja a situação que você hoje, homem, passe. A situação da ejaculação precoce. É um tabu. Esse termo até meio que pesa. As pessoas às vezes sentem até vergonha, os homens eles não conseguem assumir essa realidade em suas vidas. E muitas vezes a harmonia entre o casal começa a se desintegrar, começa a não mais existir, porque aquele homem ele passa até a ter vergonha. E muitas vezes essa ansiedade que esse homem que eu contei no início da nossa história tinha, ele trouxe essa ansiedade tão grande para a relação que ele simplesmente não conseguia controlar a sua ejaculação e ela passava a ser precoce, passava a ser muito cedo, com poucos estímulos durante a relação sexual, mesmo antes até de acontecer a relação, aquela ejaculação, ela já acontecia, porque o homem, né, carregava dentro de si essa ansiedade muito grande. E deixa eu dizer a você, a relação, a harmonia conjugal, a relação que existe ali entre a sexualidade do casal, ela é muito importante. O casal ele precisa viver esse tempo em sintonia muito grande, para que exatamente situações como essa não se desenvolvam. Muitas vezes não é culpa do homem em si, ele é daquele jeito porque ele quer, mas simplesmente porque acontece em decorrência, por exemplo, como eu falei aqui, da ansiedade. E vejam só, a ejaculação precoce ela é uma causa comum, por mais que seja, como eu falei, um tabu, que as pessoas não gostam de falar, que as pessoas têm vergonha de falar, ou que as pessoas não conseguem expor essa realidade, né? Os homens não conseguem expor essa realidade e os casais não conseguem. Muitas vezes o homem não consegue expor para a mulher a sua realidade e a mulher não consegue expor para o homem o sentimento que aquilo causa nela. Apesar disso tudo, essa é uma realidade muito comum. Hoje, os estudos eles já comprovam que de 20 a 40% dos homens vivem essa realidade de ter uma ejaculação precoce. Mas aí o que é que eu queria falar com você nesse vídeo de hoje? A pergunta é, a ejaculação precoce impede da gravidez acontecer? Impede a gestação? Não existe hoje estudos científicos que comprovem e que batam o martelo que a ejaculação precoce ela está relacionada diretamente à infertilidade. Não seria uma causa de infertilidade. E a ejaculação precoce ela é uma condição que acomete aí, como eu ia falando, alguns homens. Cerca de 20 a 40% dos homens da nossa população, eles apresentam esse tipo de situação. Outro ponto que precisa ser esclarecido antes de responder a pergunta se a ejaculação precoce ela interfere na gravidez ou não, ela impede da gravidez acontecer ou não. A ejaculação precoce ela é diferente, por exemplo, de um distúrbio que o homem possa apresentar, uma disfunção que o homem possa apresentar ou uma doença. A gente precisa fazer esse paralelo também para que você entenda. Por exemplo, existem homens que têm
uma ejaculação retrógrada. O que é isso? Em vez de eles ejacularem para frente, digamos assim, eles ejaculam para trás. Eles ejaculam, a ejaculação ocorre no sentido da bexiga. Então isso aí é uma disfunção que de fato precisa ser tratada para que isso melhore. Existem homens que eles têm uma dificuldade de chegar ao orgasmo. Então essa condição também é uma disfunção que precisa também ser tratada. Existem homens com anejaculação. O que é isso? Eles simplesmente não ejaculam o sêmen, ali o sêmen ele não sai. Isso também é uma disfunção. Isso tudo é diferente da ejaculação precoce, que é uma condição que acomete os homens por algum determinado motivo, como por exemplo a ansiedade, que muitas vezes precisa ser tratada, porque existe a ejaculação precoce primária, a ejaculação precoce secundária, e se isso for se agravando, isso pode se tornar um grave problema, tanto para o homem como para a relação ali do casal em si. Então você precisa muitas vezes tratar isso com um psicólogo, por exemplo, para que, de fato, essa ejaculação precoce ela não venha atrapalhar a relação entre o casal e até mesmo a vida desse homem. Mas o que é que acontece? Existe relação entre a ejaculação precoce e a infertilidade? Como eu disse, os estudos eles não comprovam essa relação direta. O homem que tem ejaculação precoce, ele pode sim engravidar a sua esposa. Pode ocorrer a gravidez mesmo diante de uma ejaculação precoce. O que é ejaculação precoce? Como eu falei, né? É quando o homem ele ejacula muito rápido. Né? Existem estudos que dizem que até menos de 2 minutos de iniciados estímulos sexuais, até 10 impulsões ali que ele tenha, ele já ejacula. Como é que essa ejaculação precoce pode interferir para que uma gravidez aconteça? Como a ejaculação ela é muito rápida, pode acontecer desse sêmen não cair ali dentro da vagina, da mulher, do canal vaginal. E se ele cai fora, não há como o espermatozoide subir ali para as trompas e encontrar o óvulo. Mas assim, em relação ao comprometimento do homem, não está relacionado a uma condição de infertilidade. A ejaculação precoce ela está mais relacionada a condições emocionais, psicológicas e desarmonia com aquele casal. Por isso precisa ser tratada. E também para não se agravar e gerar outros tipos de problemas. Então você, homem, hoje, que tem essa condição, né? Ou você tenta trabalhar o seu psicológico, você tenta trabalhar o seu emocional, você procura uma ajuda médica se for necessário, mas em relação à gravidez em si, se você tem uma boa contagem de espermatozoide, motilidade, qualidade de espermatozoide, essa ejaculação precoce não vai impedir a gravidez de acontecer, mas podem fenômenos externos impedirem que ela aconteça pelo fato de se você ejacular fora da vagina. Aí não vai ter sêmen lá dentro, não vai ter espermatozoide. Mas não, a ejaculação precoce ela não impede de fato da ejaculação acontecer, porque não há uma condição de infertilidade no homem, mas outros distúrbios, na verdade nem distúrbio, mas outras condições que levam a essa ejaculação. Então fica atento a essa informação, preste atenção, e se você homem tem isso, conversa com sua esposa, procura a ajuda necessária para que a harmonia conjugal ela continue dentro da sua casa e na sua cama na hora da relação sexual.